Nos próximos minutos eu vou te mostrar por que você ainda não está atrasado na corrida da inteligência artificial e como você pode aprender IA, dominar IA e ficar na frente de 99% das pessoas em poucos minutos por dia, mesmo que você esteja começando hoje nisso. E no final desse vídeo eu vou te entregar o roteiro exato de 30 dias usado pelos melhores profissionais do mundo para dominar a inteligência artificial e multiplicar produtividade, renda e oportunidades. Se prepare, porque o que você vai aprender aqui pode mudar, realmente pode mudar completamente a sua vida profissional e financeira. Então presta muita atenção. Mas olha, antes de continuarmos, se esse assunto te interessa, e eu tenho certeza que sim, aproveite e já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos. E não seja egoísta, compartilhe esse vídeo com algum amigo que esteja perdido nesse novo mundo da inteligência artificial e não deixe de se inscrever aqui no meu canal, combinado? Bom, mas agora vamos direto ao que interessa. Primeiro, você precisa entender por que você ainda não está atrasado, por não entender ainda o suficiente sobre inteligência artificial. A maior mentira que repetem por aí e que está deixando muita gente ansiosa, preocupada, sem motivo, é a ideia de que todo mundo já domina a inteligência artificial e que, portanto, você estaria automaticamente atrasado nessa corrida. Mas olha, isso não podia ser mais falso, mais mentiroso do que é. E hoje eu preciso te revelar uma coisa que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. A esmagadora maioria das pessoas usa a inteligência artificial da forma errada. A verdade é que a maioria trata IA como se fosse um Google mais rápido, um buscador turbinado. Jogam perguntas mal formuladas, né? Pedem respostas genéricas, aceitam qualquer coisa que aparecer na tela e ainda copiam e colam sem menor critério. E depois disso, ainda acham que estão surfando a onda da tecnologia. Mas olha, o resultado real é outro, tá? Que você consegue fazendo isso são textos iguais aos de todo mundo, resumos superficiais, sem profundidade, ideias recicladas, sem brilho nenhum, projetos que não avançam, que não são reais, decisões mal fundamentadas, produtividade ilusória e pior, enquanto acreditam que estão evoluindo, estão apenas criando uma falsa sensação de competência, ficando exatamente no mesmo ponto em que estavam. E às vezes até as pessoas acabam ficando mais confusas do que antes. A grande oportunidade, a que realmente transforma carreiras, acelera negócios e multiplica resultados, não está em saber usar um chatbot, por exemplo. Está em saber usar a inteligência artificial como extensão do seu pensamento, como uma ferramenta de clareza, estratégia, análise, criação e execução. Vou te explicar. IA não é um atalho para preguiçosos. IA é um amplificador de inteligência para quem sabe operar corretamente. E nesse vídeo eu vou te ensinar exatamente isso. Como sair da massa que usa IA de forma rasa e entrar no grupo de menos de 1% das pessoas que usa IA de modo estratégico, profundo e verdadeiramente transformador. Então, se prepara, porque agora você vai realmente saber o que precisa entender sobre inteligência artificial. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o cérebro da IA. Essa é a explicação simples que 99% das pessoas nunca ouviu. Bom, se você quer realmente dominar a inteligência artificial, precisa entender uma coisa fundamental, uma coisa que a maioria das pessoas nem imagina. A IA não entende a nossa linguagem, a IA não pensa, a IA não lembra e a IA apenas prevê. Vou explicar. Isso muda absolutamente tudo. Você já vai entender. Quando você digita um texto para a IA, ela não enxerga frases, emoções, contexto emocional ou intenção humana. Ela pega tudo que você escreveu e divide em pequenos microfragmentos chamados tokens, que podem ser palavras inteiras, sílabas ou até partes de palavras. Cada token é transformado em uma lista gigante de números, chamados de vetores. Esses vetores não vivem soltos, eles são posicionados dentro de um enorme mapa matemático, uma espécie de universo invisível, onde cada ideia ocupa uma coordenada. Vamos lá, você vai entender daqui a pouco.
Dentro desse mapa, palavras e conceitos semelhantes ficam perto uns dos outros. Já ideias diferentes, incoerentes ou sem relação ficam distantes. É assim que o modelo prevê suas respostas. Por exemplo, olha só, agora acho que você vai começar a entender. Se você escreve, era uma vez um patinho feio, a IA não se lembra da historinha infantil do patinho feio. Ela apenas analisa o que estatisticamente costuma vir depois dessa sequência. E dentro daquele mapa de possibilidades, patinho feio são as palavras mais prováveis, mais coerentes com o padrão matemático. E só por isso, probabilidade, não compreensão, que ela faz alguma coisa. E isso explica porque tanta gente acha que a IA não funciona. Não é que ela não funcione, é que ela responde na mesma qualidade que você pergunta. Se a sua pergunta for rasa, a resposta dela vai ser rasa. Por isso, prompts vagos geram respostas vagas, genéricas e sem profundidade alguma, enquanto que prompts precisos, específicos e bem estruturados, com lógica, geram respostas mais claras, úteis e realmente importantes. E é exatamente aqui que você começa a se diferenciar dos 99% que estão usando a IA de maneira superficial. Quando você entende como o cérebro da IA funciona, você deixa de ser um usuário comum e começa a se tornar um operador de alta performance da inteligência artificial. Agora, vamos lá, você vai entender como funciona a técnica que multiplica por 10 a qualidade das respostas da inteligência artificial. Olha só, para a IA entregar resultados extraordinários, você precisa dar a ela 3 elementos fundamentais, presta atenção. Aqui está um método chamado PAM, P-A-M, uma estrutura totalmente que prefere simplicidade, uma estrutura simples. Primeiro temos o P, de pessoa, que é quem a IA deve interpretar. A IA só entrega informações genéricas quando você não diz quem ela deve se tornar, você vai entender. Quando você define a função que a IA deve assumir, tudo melhora. Por exemplo, antes de pedir alguma coisa, você coloca assim: você é o melhor editor de currículos do Brasil, com experiência em grandes empresas. Se você der esse comando antes de pedir a IA para ela fazer o seu currículo, certamente o seu currículo terá uma qualidade muito superior. Bom, depois temos o A, de arquivo ou ambiente. Isso dá o contexto para a IA. Nenhuma IA trabalha no escuro, ela precisa de material, dados, informações para produzir algo útil. Por exemplo, aqui está o meu currículo atual e a descrição da vaga para gerente de produto que eu estou aplicando. Ou seja, você está entregando informações vitais para a IA fazer um currículo ainda melhor e com maiores probabilidades para gerar resultados para você. E por fim temos o M, de missão, ou seja, o que exatamente você quer como resultado. A missão é o pedido específico, claro e direto. Sem isso, o modelo fica tentando adivinhar a sua intenção. Por exemplo, olha só, reescrevo meu currículo priorizando clareza, objetividade e resultados mensuráveis. Ponto. Assim você está sendo claro no que você espera como resultado. Agora, quando você combina pessoa, arquivo e missão, método PAM, você cria uma mensagem impossível de ser mal interpretada. A IA entende como deve pensar, com quais dados deve trabalhar e qual entrega final você espera. E o resultado são respostas de 5 a 10 vezes mais fortes, mais profundas, mais úteis e completamente diferentes dos textos genéricos que 99% das pessoas acabam conseguindo lá. Agora, você vai ver a importância de escolher a sua ferramenta principal, sua ferramenta de IA principal. Olha só, você não pode cometer o erro que 90% das pessoas cometem. Se existe um erro que quase todo iniciante em inteligência artificial acaba cometendo e que trava completamente a sua evolução, é tentar aprender todas as ferramentas de IA ao mesmo tempo. A pessoa baixa 10 aplicativos, abre 20 sites diferentes, testa meia dúzia de extensões, salva listas enormes de ferramentas e no final não domina nada. Isso destrói a sua curva de aprendizado. A verdade é que é simples. Para aprender IA de forma rápida, profunda e realmente prática, você precisa de foco, não de variedade. Aqui está o caminho certo, presta atenção. Primeiro, escolha uma única ferramenta e se dedique a ela por 7 dias seguidos. Apenas isso.
7 dias de imersão, 7 dias entendendo os limites, as forças, os padrões, a personalidade da ferramenta. 7 dias praticando prompts reais para resolver problemas reais da sua vida. Mas qual ferramenta escolher para fazer isso? Bom, vamos lá. Se você quiser a mais versátil e completa, essa é o ChatGPT. É ótima para escrita, ideias, planejamento, programação, marketing, estudos, negócios, praticamente tudo. Agora, se você costuma viver dentro do ecossistema do Google, o Gemini deles é a mais indicada. Ela se integra perfeitamente com o DocSheets, com Docs, com Sheets, com Gmail, com Drive. É excelente para quem já trabalha com o Google no dia a dia. Agora, se você quer profundidade, análise e respostas mais estruturadas, o Claude é a melhor opção. Ela é a ferramenta preferida de quem trabalha com textos longos, raciocínio mais profundo, estratégia e negócios. Mas não fica muito na frente do ChatGPT não, tá? Depois que você dominar uma, algo mágico acontece. As outras se tornam muito mais fáceis, porque o seu cérebro já entendeu os padrões. É como aprender a tocar bateria antes da guitarra. Não é o mesmo instrumento, mas você desenvolve coordenação, ritmo, percepção e sensibilidade. E isso acelera o aprendizado de qualquer outro instrumento. Quem é músico sabe bem disso. Com inteligência artificial é igual. Domine uma ferramenta e você dominará o ecossistema inteiro das IAs. Bom, agora você vai conhecer o segredo do 1% que melhor usa as inteligências artificiais. O segredo é o contexto. Olha só, razão pela qual a maioria das pessoas recebe respostas genéricas da inteligência artificial é muito simples. Elas não dão contexto suficiente. Elas escrevem qualquer coisa como me ajude com isso ou faça isso aqui e esperam que a IA adivinhe as intenções, necessidades e objetivos. Isso não funciona direito. Agora, quando você aprende a fornecer contexto estruturado, a IA deixa de ser uma simples máquina de respostas aleatórias e se torna quase um assistente pessoal de altíssimo nível, capaz de pensar com você, prever necessidades e gerar respostas refinadas. É aqui que entra o método MAP, M-A-P, usado pelas pessoas que realmente sabem trabalhar com IA. Primeiro tem o M de memória, que é o histórico e a continuidade das ações. Olha só, a IA precisa de continuidade para manter qualidade no que ela faz. Você pode, por exemplo, manter a conversa na mesma janela ou pedir resuma a nossa conversa até agora e continue daí. Isso cria uma linha de raciocínio consistente para a IA. Depois temos o A de arquivos, que são os materiais que alimentam a IA. A IA só consegue gerar respostas profundas, eu já falei isso antes, quando tem material real para analisar. Por isso, anexe sempre que possível coisas como PDFs, planilhas, prints, textos longos, relatórios, listas e dados brutos. Quanto mais você entrega para ela, mais inteligente ela fica. Depois temos o A de ações, que são as ferramentas externas que a IA pode usar. Algumas IAs conseguem executar ações como pesquisar na internet, criar documentos, organizar planilhas, gerar códigos e montar apresentações inteiras. Para isso, você tem que pedir explicitamente, por exemplo, pesquise isso, ou crie esse documento, ou organize num formato de tabela tal coisa, ou reescreva e formate, tá? Bom, depois temos o P de pedido, que é a instrução final e clara, né? Só depois de fornecer memória e arquivos e ações, você dá o pedido principal. Isso evita respostas vagas e eleva a profundidade do resultado. E lembre-se de que quanto mais contexto você der, mais inteligente a inteligência artificial vai se tornar para você. Bom, agora você vai entender por que você precisa melhorar a sua forma de pensar. Presta atenção. Quando a resposta da IA sai fraca, confusa ou superficial, quase sempre o problema não está na inteligência artificial. O erro está na forma como você pediu, o seu comando. A maioria das pessoas, quando recebe uma resposta ruim, simplesmente reclama. Desiste, essa IA não presta, não serve para nada, viu? Não dá para confiar nisso. Ou então, não ficou do jeito que eu queria. Mas olha só, o 1% que realmente dominam a IA
fazem algo totalmente diferente. Eles usam a resposta ruim como oportunidade para ajustar o próprio pensamento. Presta atenção, o que eles fazem? Bom, eles costumam fazer assim, perguntam para a IA, por que você escolheu esse caminho? Ou explique sua lógica por trás dessa resposta. Isso faz o modelo abrir o bastidor do raciocínio dele. Eles pedem algo como, mostre o seu raciocínio passo a passo antes de responder. Quando a IA mostra a sequência de pensamento, fica muito mais fácil você ver onde você foi vago para pedir, onde faltou contexto ou onde o modelo interpretou errado. Você pode usar 3 padrões de conversa com a inteligência artificial. O primeiro se chama cadeia de raciocínio. É assim, você fala para ele, pense passo a passo, explique cada etapa, depois me dê um resumo final. Com isso, você obriga a IA a organizar o pensamento e isso clareia o seu pensamento também. Segunda forma é o padrão verificador. Você pede para ela, antes de responder, me faça 3 perguntas para entender melhor o que eu realmente quero. A IA te ajuda a formular melhor a pergunta. Bom, e o terceiro é o padrão de refinamento. Você pede para ela, melhore a minha pergunta, sugira 2 versões mais claras e objetivas antes de responder. Aí você usa a IA para lapidar o seu comando. Quando você faz isso com frequência, a IA deixa de ser apenas uma máquina de respostas e vira uma verdadeira mentora de raciocínio para você, mostrando como ela pensa e principalmente como você pode e deve pensar de forma muito mais clara, precisa e estratégica. Bom, agora você vai ver como separar inteligência de ilusão. Já vou te explicar o que é isso. Usando o método dos 5 filtros da verdade, que é o que diferencia o usuário comum do profissional de elite, você vai ter um resultado impressionante. Olha só, um dos maiores perigos da inteligência artificial é simples. A IA erra, mas ela erra com convicção. Ela afirma números inventados, ela cita estudos inexistentes, ela entrega dados imprecisos, e tudo isso com a mesma segurança de quem acerta. Se você não souber filtrar essas informações, meu amigo, você cai na ilusão e acaba falando besteira para os outros. Mas quando você aprende a filtrar, você entra para o grupo mínimo de pessoas que realmente usam a inteligência artificial com responsabilidade, precisão e profissionalismo. Por isso, existe o método dos 5 filtros da verdade, que transforma qualquer resposta em algo seguro, verificável e confiável. Presta atenção. Primeiro, você precisa checar as premissas. Peça para a IA, assim, liste todas as premissas e classifique cada uma por nível de confiança. Aqui você obriga a IA a revelar a base do raciocínio dela. Isso expõe erros escondidos, suposições frágeis e atalhos perigosos. Depois, cheque as fontes. Peça para a IA, me forneça 2 fontes independentes para cada afirmação importante dessas do texto que você me deu. Quando você pede fontes verificáveis, você transforma a IA numa máquina de pesquisa estruturada, não num papagaio estatístico, tá? Depois, peça a contraprova. Peça para a IA o seguinte, encontre uma fonte confiável que discorde da sua resposta. Bom, esse é o filtro mais importante. Quando você pede evidências contrárias, você obriga a IA a raciocinar de maneira científica, não de qualquer jeito, impensado. Depois, você faz uma auditoria, peça para a IA, recalcule tudo passo a passo e me mostre o processo. Peça para ela mostrar a matemática, o código, a lógica, o caminho completo. Metade dos erros você consegue fazer desaparecer aqui. Por fim, faça uma verificação cruzada. Compare respostas entre ferramentas diferentes se você tiver acesso a mais de uma. Se você tiver acesso a várias delas, você pode comparar respostas do ChatGPT com respostas do Gemini ou do Claude. Com isso, você identifica padrões, inconsistências e encontra o ponto de consenso entre elas. Quando você usa esses 5 filtros, você sai do nível amador e entra na elite. Ponto. Você para de depender da IA e você começa a comandar a IA. É assim que você se torna parte do grupo que realmente domina a tecnologia no mundo atual, não do grupo que é dominado pela tecnologia. Bom, agora vamos ver como desenvolver o seu estilo único usando o chamado método Oceano. Você vai ver, a maioria das pessoas acredita que a resposta perfeita da IA
é aquela que parece mais criativa e original. Mas te garanto, essa visão está errada. A verdadeira excelência, o que te coloca lá no topo, não é obter respostas genéricas, bonitinhas, polidas e sem personalidade. É obter respostas que pareçam suas, que carreguem a sua visão, o seu tom, a sua identidade intelectual. É aqui que entra o método Oceano, o sistema que transforma respostas artificiais em reflexões profundas alinhadas com a sua voz, com o seu jeito. Primeiro temos o O, de originalidade. Toda resposta forte parte de um ponto único. Peça assim: apresente 3 abordagens que quase ninguém está discutindo. Isso força a IA a fugir do padrão e buscar ideias raras, criativas, de alto valor. Depois temos o C, de concreto. Não aceite frases vazias, exija dados, nomes, exemplos reais, números claros. Peça assim: traga referências reais, cases documentados e estatísticas verificáveis. Isso transforma ideias abstratas em argumentos sólidos e muito convincentes. Bom, depois temos o E, de evidência. Peça para a IA mostrar como chegou até aquela resposta. Por exemplo, liste sua lógica em 3 tópicos antes do resultado final. É como se você abrisse o cérebro da IA antes de receber o conteúdo definitivo. E depois temos o A, de assertivo. Peça posicionamento, nada de opiniões neutras. Peça algo como: escolha um lado, defenda sua tese, responda como um especialista. Isso elimina respostas mornas, sem graça, e transforma o texto em algo forte e memorável. E por fim temos o N, Oceano, termina com N, de narrativa. As melhores ideias precisam ser contadas como uma história. Você pode pedir, por exemplo, reescreva usando narrativa envolvente, com início, conflito e solução. Isso cria conexão imediata com quem lê ou assiste. Quando você pressiona a IA com esse método, ela para de produzir conteúdo genérico, ela começa a escrever com a sua voz, a refletir o seu pensamento, a amplificar a sua visão de mundo. Nesse momento, você deixa de ser apenas mais um usuário de inteligência artificial e passa a ser alguém que usa a IA como multiplicadora da sua própria identidade e do seu impacto. Bom, agora vamos ver o plano de 30 dias para dominar a IA. Agora que você já entendeu os princípios que realmente diferenciam quem usa a IA de forma amadora e quem usa como ferramenta de transformação, chegou a hora do seu plano prático, o mapa de 30 dias que vai colocar você na frente de 99% dos brasileiros. Olha só, na primeira semana você vai usar o método AIM e estudar a sua ferramenta principal. Durante os primeiros 7 dias você vai aprender a falar a língua da máquina. Com o método AIM, que vai te ajudar nisso, e você vai escolher apenas uma ferramenta para dominar profundamente. Nada de testar 10, já falei, 10 plataformas ao mesmo tempo. É foco absoluto. Na segunda semana você vai usar o método MAP. Nessa semana você vai aprender a alimentar a IA com informações reais, dados, arquivos e histórico. É aqui que as respostas deixam de ser genéricas e começam a parecer que foram feitas sob medida para você. Na terceira semana você vai trabalhar na depuração, verificação e checagem da verdade. Agora você entra no modo profissional de verdade. Aprende a revisar, auditar, comparar modelos, checar fontes e transformar a IA numa parceira confiável e não numa máquina que você aceita sem questionar. E na quarta semana você vai focar na construção de estilo, usando o que eu já expliquei, o método Oceano. Aqui você cria sua voz digital, vamos dizer assim. Você aprende a pegar qualquer resposta da IA e transformar em algo autoral, forte e único. É o momento em que a IA para de falar por você e passa a falar como você. Se você seguir esse plano com seriedade, em apenas 30 dias você estará anos à frente da maioria das pessoas, sem cursos caros, sem enrolação, sem perder tempo. Agora é o seguinte, depois de tudo que nós vimos aqui, você deve ter entendido bem que você não está atrasado, pelo contrário, você está bem no início da maior revolução tecnológica da nossa geração. Você está começando na hora certa, fica tranquilo, mas comece.
Bom, e se o que você aprendeu neste vídeo já te colocou no caminho para saber usar inteligência artificial no modo alta performance, aproveita e já deixa aqui o seu like. Esse vídeo valeu, né? Ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com algum amigo que sabe muito pouco sobre inteligência artificial e você quer que ele melhore. E, por favor, não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Combinado? Vamos lá? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!